Passo a palavra agora ao senhor José Luiz Rocha, presidente da Associação Brasileira das Entidades de Classe das Revendas de Gás, LP, Abragás. Senador Nelson Trade, deputado Hugo Leal, deputado Zaratini, os demais participantes aí, palestrantes que me antecederam, os representantes das entidades de classe que aqui estão presentes, e senhoras e senhores. Eu vou colocar um pouco mais de pimenta, porque a revenda vai carregar um pouco dessa carga, ou quase toda essa carga nas costas. Então nós vamos apimentar um pouquinho aí, senador. Bom, a Abragás é a Associação Brasileira das Entidades de Classe, nós representamos as entidades sindicais, associações, enfim, em defesa aí dos revendedores de gás LP em todo o Brasil. A medida provisória, no caso do Vale Gás, né, que chega agora com a marca de gás do povo, sempre defendemos que as entregas do benefício do Vale Gás fossem produto, isso desde o governo anterior, e sempre nós discutimos essa situação, porque sempre entendemos que era uma forma de evitar o desvio de finalidade do benefício e para que possamos, de fato, combater a pobreza energética, né? Uma forma que chega realmente o produto e não o dinheiro para que vá para outras situações. Queria falar um pouco sobre a capilaridade do setor, né? O segmento de GLP, né, a capilaridade do segmento revendedores garante o atendimento aos consumidores 100% dos municípios brasileiros, inclusive onde não há revendas autorizadas. Ou seja, existem alguns municípios no Brasil que não têm revendas autorizadas pela ANP, mas eles não são descobertos por atendimento. Algum revendedor atende esses municípios que não têm revendas. Essa capilaridade é realmente 100% da revenda de GLP. Não são as distribuidoras que detêm a capilaridade territorial, assim como o pós-venda de GLP envasado, que também é atendido pelos revendedores. Ou seja, sempre que falamos em capilaridade do setor, tem que levar-se em conta que somos 59 mil revendedores e que são esses agentes que estão espalhados em todos os cantos do país. Somos incentivadores do programa Gás do Povo, entendemos sim que todos os revendedores devem participar do programa, temos motivado isso, mas há no caminho alguns entraves que precisamos que sejam resolvidos. Alguns já foram citados hoje, né, que a gente já vai falar deles na sequência. O número de trabalhadores nas revendas, hoje das 59 mil revendas, representa em torno de 300 mil empregos, senador. Isso é muito importante, é um segmento que emprega muito, um trabalho sem trégua, em alguns casos a revenda atende 24 horas, com sol, chuva, enfim. Um setor muito lembrado nas horas de crise de abastecimento, como foi o caso da pandemia recente. Não paramos em nenhum momento, mesmo enfrentando os desafios que não foram poucos. Os preços publicados pela tabela do governo, os preços esperados pelo segmento revendedor eram os preços médios estaduais divulgados conforme pesquisa da ANP, o que reflete uma média justa, mesmo que contém pequenas distorções, digamos assim. Já foi falado muito aqui hoje sobre a questão da média, e quem participou com a gente em outras reuniões, inclusive quando discutimos isso na Casa Civil, com o ministro Rui Costa e o ministro Silveira, nós batemos muito nessa tecla que a revenda aceitava que fosse o preço baseado no valor de pesquisa da ANP. Por que isso? A pesquisa que a ANP faz, ela é baseada nos preços de portaria, nos preços que estão publicados naquela portaria da revenda. Isso dá o preço mais próximo da média de mercado. Mesmo que você tenha uma variação, mas é um valor aceitável para a revenda entregar pelo valor de mercado. Claro, já foi colocado aqui que algumas pequenas cidades, alguns locais podem, né, como a amostragem não são em todas as cidades, mas é um valor aceitável pela revenda. O prazo de pagamentos também, colocando aqui, já foi falado aqui sobre os 2 dias. Aqui é importante salientar o seguinte: nós sempre pedimos D+1, que fosse um dia, entrega hoje, recebe amanhã. Por quê?
Falando especificamente para a Caixa Econômica, nós já tratamos disso na última reunião do Ministério de Minas e Energia. Grande maioria das pequenas revendas compra com Pix, estão pagando à vista. Esses 2 dias úteis, que não é apenas 2 dias, são 2 dias úteis, quando a revenda entregar um gás no sábado, ele vai receber praticamente lá na quarta-feira. Então, isso para quem paga com Pix todo dia, os pequenos, vai pesar sim. E isso pode ser um desincentivo a aderir ao programa, por questão de caixa. Então, é importante a gente ter atenção nessa situação. E esses preços divulgados trouxeram ao setor um desinteresse e desmotivação para participar dos programas em alguns estados, especialmente ali em Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, dentre outros. Eu relacionei aqui 8 para vocês terem uma noção da diferença que se trata os preços. O valor de referência do governo está ali, ó, na primeira coluna amarela. O segundo é a pesquisa da ANP. Veja as diferenças. Em Alagoas, por exemplo, a pesquisa da ANP está R$14 acima do divulgado pelo governo. No Amazonas dá uma diferença de 30, Distrito Federal 8, e assim vai, 6, 14, 9, 4. E quando você vai lá para o preço final, em pesquisas nossas chegamos a um consenso seguinte: o custo médio da portaria de uma revenda, a gente considerou R$15 para esse custo de operacional de entrega na portaria da revenda. Alguns estados, algumas cidades, chega a R$27 o custo, dependendo do modelo de negócio que aquele revendedor tem. Então, considerando essa média, vejam vocês que naqueles estados ali que a gente cita, a grande maioria deles está com resultado quase zero ou negativo. Então, isso desmotiva a revenda a participar. Tem que criar um modelo, e no nosso entendimento tem que voltar para o modelo da tabela da ANP, da pesquisa da ANP, que seria um modelo mais justo, aceitável pela revenda e motivaria mais a revenda a se cadastrar. Então, esse é um ponto que é muito importante a gente avaliar. Eu quero entrar numa outra situação que eu tratei ali o tema como a tática do cavalo de Troia social, porque as distribuidoras que estão aqui presentes, elas estão usando a bandeira do Programa Social Gás do Povo para embutir demandas particulares que não contribuem com o bem-estar da população. Eles querem manter um negócio regulatório ultrapassado, que privilegia as distribuidoras em detrimento da eficiência do mercado e dos consumidores. As marcas inseridas nos botijões dos consumidores impedem a entrada de novos players no mercado e reduz a competição da distribuição. Cria um alto custo operacional nas destrocas de botijões, o turismo de botijões, que a gente vem falando há muitos anos, que isso gera um custo muito grande na logística reversa, e além do meio ambiente, né, da poluição, da queima de combustível com esse transporte para cima e para baixo. Porque esse termo citado nas 26 emendas dessa MP foi tratado por 23 parlamentares como a detentora da marca estampada em alto relevo no vasilhame. Esse termo foi inserido em 26 emendas das 133 emendas que teve essa MP. Então, veja, é uma situação que a gente vê ali, que está existindo, usando esse programa, as distribuidoras estão tentando, de alguma forma, fazer com que bloqueia os futuros entrantes no mercado. Ou seja, alguém que entrar no mercado, alguém que possa montar uma empresa no futuro, uma distribuidora, dentro de todas as regras da ANP, se ele não tiver botijão próprio, mesmo que a ANP libere o invase do botijão do consumidor, não terá condição de atender o gás do povo, porque ele estará ali concluído que seria a marca de alto relevo no botijão para o programa. A manipulação dos números, que eu quero falar aqui rapidinho, senador, porque já estourou o tempo. Nós temos 140 milhões de botijão em circulação no país, tá? E uma demanda adicional de 3,9% ao mês para atender o gás do povo, e eles alegam a necessidade de investimento bilionários.
140 milhões de circulação, vendemos 34 milhões de botijão mês ao 15 segundos. Temos 106 milhões de botijões, 75% do universo de botijões, fazendo giro no sistema logístico, no centro de estoque, envase, revendas e consumidores. Na verdade, hoje nós temos 4,1 botijão de giro para cada uma carga vendida. Se aumentamos 3,9 nas vendas, teremos 39 milhões de cargas vendidas e um giro de 3,6 botijões para cada venda. Há sobra de botijões vazios nas centrais de estoque em todo o Brasil. No nosso ponto de vista, há sobra de botijão no mercado, não há necessidade de investimento quanto apresentado. O segundo caso é as narrativas que tomaram conta da mídia, que me desculpe os presentes das distribuidoras, mas tomaram conta da mídia com muitas frases de efeito, mudança de regras de gás de cozinha, levanta alerta de segurança, risco de retrocesso, segurança em xeque, consumidor rejeita a mudança. Ou seja, uma pesquisa que é divulgada todo dia, que aparentemente feita com 1.500 pessoas, que diz que 97% considera a marca de botijão essencial para segurar a qualidade. Quer dizer, qual foram as perguntas feitas aos consumidores? Porque dependendo da pergunta eu faço o resultado da pesquisa. Então, nós não podemos concordar com uma pesquisa dessa sendo divulgada como verdade, independente da idoneidade da empresa que pesquisou. Mas não é uma regra que não fecha a conta. Dependendo da pergunta que eu posso direcionar, eu posso ter um resultado totalmente diferente. Qual foram as perguntas feitas aos consumidores? Então, não são dados científicos. E, por fim, fica aqui uma reflexão. Qual a reflexão que fica para as revendas de GLP? Nós somos 60 mil revendedores, geramos 300 mil empregos diretos, estamos apenas na busca de quebrar barreiras para a sobrevivência de um segmento que vive sob a mão de ferro de um poderoso oligopólio. Eu estou sendo transparente, falando aqui a verdade, como sempre fui, mas o setor tem que andar e tem que evoluir. Eu acho que a Agência Nacional de Petróleo está aqui, EPEC tem todas as pesquisas, e eu faço aqui um apelo. Vocês têm que aprofundar a pesquisa sobre vasilhame no Brasil. O número estimado de vasilhame no Brasil nunca foi verdadeiro. É preciso saber onde está circulando esses botijões e qual realmente é a necessidade de botijão para esse país. Aí sim a gente vai ter como discutir um pouco mais, de forma mais profunda. Então, senador, muito obrigado a todos pela oportunidade. Eu queria ainda fazer um pedido para vocês. Nós temos aqui o Sérgio, que é presidente do sindicato daqui de Brasília, dos revendedores, e ele tem uma boa experiência com o cartão gás aqui de Brasília, que foi implantado há alguns anos atrás. Se possível, depois passar alguns minutinhos para que ele possa se manifestar, e eu deixo esse pedido. Muito obrigado a todos.